Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o conceito de prova no processo penal e sobre as principais espécies de prova, tudo de forma bem clara, como se estivéssemos estudando juntos. Quando falamos em prova no processo penal, estamos falando de tudo aquilo que serve para mostrar o que realmente aconteceu em um fato criminoso. A prova é o instrumento que permite ao juiz reconstruir um acontecimento do passado. Pense em uma situação simples do dia a dia, como uma discussão no trânsito. Para saber quem está com a razão, são importantes fotos, vídeos, relatos de quem viu a cena. No processo penal, a lógica é exatamente essa, só que com regras bem definidas. As espécies de prova mais importantes para concursos são a prova testemunhal, a documental, a pericial e o interrogatório do acusado. A prova testemunhal acontece quando alguém conta ao juiz o que viu ou ouviu. A prova documental envolve documentos, como registros, mensagens ou papéis oficiais. A prova pericial aparece quando é necessário um conhecimento técnico, como um exame médico ou um laudo de local de crime. Já o interrogatório do acusado é um meio de defesa, pois o réu pode falar se quiser ou optar pelo silêncio sem sofrer prejuízo por isso. Aqui é importante você se perguntar: toda prova pode ser usada de qualquer jeito? A resposta é não. No processo penal, a produção da prova precisa respeitar o contraditório e a ampla defesa. Isso garante que a acusação e defesa possam se manifestar, questionar e apresentar suas versões. Essa é a base de um processo justo. Guardando isso, seguimos para o próximo bloco, onde entra um tema que sempre gera dúvida em prova de concurso. Dando sequência ao nosso estudo, no bloco 2, vamos falar sobre a prova ilícita e a cadeia de custódia, assuntos atuais e muito cobrados pelas bancas. A prova ilícita é aquela obtida com desrespeito à lei ou à Constituição. A regra é clara: provas obtidas de forma ilegal não podem ser utilizadas no processo penal. Imagine alguém entrando na casa de outra pessoa sem autorização judicial e encontrar algo que comprove um crime. Mesmo que o objeto seja importante, a forma de obtenção viola a lei. Por isso, essa prova não pode ser aproveitada. Além disso, existe uma ideia muito importante chamada de provas derivadas da ilícita. Se uma prova nasce de outra que é ilegal, ela também fica contaminada. As bancas adoram esse ponto, porque ele exige atenção aos detalhes e ao encadeamento dos fatos. Outro tema fundamental é a cadeia de custódia. Aqui estamos falando do controle dos vestígios coletados durante a investigação. Desde o momento em que um objeto é encontrado até sua análise e apresentação em juízo, é preciso registrar quem teve contato com ele e como foi armazenado. Pense em um celular apreendido em uma investigação. Se várias pessoas mexem no aparelho sem registro, surge uma dúvida: será que os dados são confiáveis? A cadeia de custódia existe justamente para evitar esse tipo de questionamento. Se a cadeia de custódia for quebrada, a defesa pode questionar a validade daquela prova, e isso pode enfraquecer toda a acusação. Por isso, esse tema é cada vez mais valorizado em concursos. No próximo bloco, vamos fechar o assunto falando sobre quem deve provar o quê e como o juiz avalia essas provas. Chegando ao bloco 3, vamos tratar do ônus da prova e da valoração da prova, pontos essenciais para entender o funcionamento do processo penal. O ônus da prova indica quem tem a responsabilidade de provar determinado fato. No processo penal, a regra é simples: cabe à acusação provar que o crime existiu e que o acusado é o autor. Isso está ligado à presunção de inocência. O acusado não precisa provar que é inocente. É o Estado que precisa demonstrar a culpa. Imagine alguém acusado de causar um dano em um prédio. Quem acusa precisa mostrar que aquela pessoa realmente causou o prejuízo. A defesa pode apresentar provas, como um álibi ou a demonstração de uma situação que exclua a ilicitude, mas isso não muda a regra geral do ônus da prova. Esse detalhe costuma aparecer bastante em questões de concurso.
Por fim, temos a valoração da prova. Aqui entramos na forma como o juiz analisa tudo o que foi produzido no processo. No Brasil, o juiz tem liberdade para valorar as provas, mas precisa justificar sua decisão. Ele não pode decidir apenas com base em intuição, precisa explicar por que considerou uma prova mais forte do que a outra. Na prática, o juiz analisa o conjunto das provas. Um único depoimento, sem confirmação por outros elementos, não pode ser suficiente para condenar alguém. É como tomar uma decisão importante na vida. Normalmente você analisa vários fatores antes de decidir. No processo penal, acontece exatamente isso. Com isso, fechamos o estudo sobre provas no processo penal, passando por conceito, espécies, prova ilícita, cadeia de custódia, ônus da prova e valoração da prova. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.